respeito sobre a divisão celular, a mitose e meiose. O ano é o primeiro ano, o bimestre é o terceiro ano. Então, o que eu preparei nessa aula? As competências é expressar sobre a mitose e meiose e as divisões celulares. Habilidades, divisão celulares e distinguir cada uma delas. A expectativa de aprendizagem, compreender as diferentes formas das células se dividirem relacionado com o desenvolvimento, reprodução de seres vivos e a manutenção da diversidade da vida. O eixo temático é a entidade dos seres vivos. Os recursos pedagógicos para adquirir, para estar fazendo essa atividade. No final da aula eu irei explicar o que eu passei para os meus alunos a respeito do trabalho, que era para fazer um trabalho a respeito da divisão de mitose e meiose. Quais são os recursos? Os recursos para estar fazendo essas atividades são a massa de biscuit, são os pincéis e a tinta e a madeira. As etapas são a massa de biscuit, madeira, pincel e tinta. Avaliação. O que eu estarei avaliando ao final do trabalho aos alunos? Enviar o relatório ou fazer alguma experiência, sabe? Algum modelo, algum modelo de imagem tridimensional com essa massa de biscuit, com os pincéis, com a tinta. Serão avaliados cada um modelo de trabalho. Bom, agora irei explicar a divisão entre mitose e meiose. Introdução. As células são originadas a partir de outras células que se dividem. A divisão celular é comandada pelo núcleo das células. Ocorrem no nosso corpo dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Antes de uma célula se dividir, formando duas novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo, formando-se dois novos núcleos, cada um com 46 cromossomos. As células então dividem o seu citoplasma em dois com cada parte, contendo um núcleo com 46 cromossomos no núcleo. Esse tipo de divisão celular, em que uma célula origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos existente na célula mãe, é chamada de mitose. Portanto, a mitose garante que cada uma das células filhas receba um conjunto complementar de informações genéticas. A mitose permite o crescimento do indivíduo, a substituição de células que morrem por outras novas e a regeneração de partes lesadas do organismo. Mas como se forma o espermatozoide e os óvulos, que têm somente 23 cromossomos no núcleo, diferentemente das demais células do nosso corpo? Bom, aqui eu acabei de ilustrar aqui uma imagem sobre a célula mitose. A gente pode observar aqui, vou dar resumidamente aqui, o que é uma célula mitose. Célula mitose é criar células geneticamente iguais. Você pode observar que essa célula aqui é a célula mãe. As células têm que se duplicar, elas vão se duplicar o material genético, as cópias irão se separar, as cópias irão se separar e formar duas novas células, que são essas duas células. Ela se dividiu e fez duas novas células. Bom, na formação do espermatozoide e do óvulo ocorrem outros tipos de divisão celular, a meiose. Nesse caso, os cromossomos também se duplicam no núcleo da célula mãe, a diploide, que vai se dividir em forma de gametas, células filhas, haploides. Mas, em vez de um núcleo se dividir uma vez só,
possibilitando a formação de duas novas células filhas. Na meiose, o núcleo se divide em duas vezes. Na primeira divisão, origina-se dois novos núcleos. Na segunda, cada um dos dois novos núcleos se divide, formando-se no total 4 novos núcleos. O processo resulta em 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Bom, o que a gente pode estar informando aqui? Fiz a demonstração aqui com esse trabalho, que eu peguei? Dividi entre as células mitose e meiose. Bom, na meiose, a célula mãe, ela tem 46 cromossomos. Ela vai se dividir em duas etapas. A segunda etapa que é dividida em 23 cromossomos. A segunda etapa ela vai ser dividida igualmente à primeira etapa, são 23 cromossomos. A primeira etapa, o que ela reduz? Ela vai reduzir a carga de cromossomo. A segunda etapa, ela se divide em forma de 4 células. A meiose vai reduzir a carga cromossômica ao meio. Voltando aqui, já que eu estou demonstrando essa ilustração, a meiose, a mitose, a célula mãe vai possuir 46 cromossomos. Ela não vai se dividir. Ao final, a primeira etapa aqui, ela vai continuar, as células filhas vai continuar com 46 cromossomos. A primeira divisão cromossômica é as células citoplasmáticas. Elas apresentam 4 fases, são a fase profase, metáfase, enfase e teófase. Bom, como eu tinha dito aqui na ilustração, as 4 fases da mitose são prófase, metafase, teolofase, anafase. A profase é a primeira fase da mitose e da meiose, onde os cromossomos se condensam, os nucleúdeos e as cariotecas se desfazem, dispensando seus componentes no citoplasma. Na mitose, a profase caracteriza pela individualização dos cromossomos duplicados no interior do núcleo, pelo aparecimento do fuso mitótico e pela decomposição da membrana nuclear, a carioteca. E o início da mitose. Acontece a duplicação dos centríolos e na formação dos fusos e hastes. Agora a metafase. Metafase é a fase mitótica, em que os centromeros dos cromossomos estão ligados às fibras ornitocóricas, que provém dos centríolos e se liga aos mitocôndrios do fuso miótico. Os cromossomos atingem seu máximo encurtamento. Os cromatídeos se tornam-se bem visíveis. Os pares de centríolos, isto é, nas células animais, estão nos polos da célula. Agora, a anafase. A anafase da mitose que sucede a metafase e antecede a teolofase, durante a qual os cromatídeos que constituem os cromossomos se encontram alinhados na placa equatorial e se separam devido à divisão do centromero e migram para os polos difusos acromáticos. A teolofase é a fase mitótica em que os cromossomos começam a se desespiralizar. A carioteca ou involucro nuclear reconstrói-se os cromossomos, reúne-se nos polos do fuso, os microtúbulos cinetocorianos desaparecem e no meio desaparecem. Bom, isso aqui foi uma aula sobre a divisão celular entre a mitose e a meiose. Eu queria, só relembrando, os materiais que é para os meus alunos estar fazendo o recurso, que são a massa de biscuit, pincel, tintas e possivelmente uma madeira para que possa
está colocando as células em cima dessa madeira. O que nem eu passei falando foi o modo de avaliar. O modo de avaliar será o seguinte: os alunos deverão estar produzindo esse recurso através desse material e postando fotos para que eu possa estar avaliando cada seu desempenho, de cada um aluno. Quero agradecer muito, não esqueça de dar o like e compartilhar. Obrigado.